Avante palestrinas, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você palmeirense que está nos acompanhando. Para você que está chegando, vou pedir para, por favor, se inscrever no canal do Pode Porco, ativar o sininho, curtir e compartilhar o canal do Pode Porco e também seguir o @Pode Porco aí nas redes sociais. Não estamos só no YouTube, estamos aí em todas as redes sociais, produzindo muito conteúdo para vocês. E o engajamento de vocês sempre ajuda muito no nosso trabalho, como eu sempre falo. No Avante Palestrinas de hoje, a gente vai falar muito sobre Atlético Mineiro e Palmeiras, esse confronto aí de clubes amigos, de torcidas amigas, né? E para falar muito desse jogo, eu estou com duas convidadas mais do que especiais aqui, também da comunicação. Vou começar apresentando a Janice de Castro, que é uma jornalista e torcedora do Galo. Janice, seja bem-vinda e sinta-se à vontade aí para se apresentar e falar sobre sua carreira profissional. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, galera palmeirense. Todo mundo sabe, né, que é um carinho enorme que eu, como atleticana, né, como profissional do jornalismo, também tenho pela torcida do Palmeiras, né, pelo time do Palmeiras. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, tá, Gabi? Obrigada a você aí pelo carinho, pela participação e com certeza do meu lado, do lado da Dai também, que já vai se apresentar. A gente tem muito carinho aí pelo Atlético, pela torcida atleticana. Então, passando para você, Dai, seja bem-vinda e também sinta-se à vontade para se apresentar. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Daiane Rocha, criadora de conteúdo, jornalista, repórter da TV Bancada Alviverde. Queria já agradecer, né, a Gabi e a toda a equipe do Pó de Porco pelo convite. E é isso, bora falar sobre o nosso Verdão e esse duelo aí contra o Galo na estreia do Brasileirão. Como a Dai falou, ela é repórter da TV Bancada Alviverde, e aí já dividi tribunas com ela, já conheço ela pessoalmente, conheço o trabalho aí dessa correria louca aí que é o jornalismo esportivo cobrindo o Palmeiras. Como temos duas convidadas palmeirenses aí, é um canal palmeirense, para não ser tão clubista, mesmo que os clubes sejam amigos, vou começar perguntando sobre o Atlético para você, Janice, para você contextualizar aqui os palmeirenses que estão chegando, porque os atleticanos com certeza já sabem, você tem o lugar de falar aí maior que o nosso. Como que está o atual momento do Atlético, né, nesse estadual, mas também essa expectativa aí falando do Brasileirão no geral? Oi, primeiro eu também vou me apresentar, né? A Daya se apresentou, faltou falar que eu sou jornalista, né? Eu só dei boas-vindas, só assim, dei oi para todo mundo. Bem, eu sou jornalista esportiva já. Nossa, gente, eu preciso fazer contas. Há 22 anos que eu me formei. Peraí, me ajudem, meninas, me ajuda a fazer conta. Eu me formei em 2002, então vai fazer 23 24. anos, né? Isso, Vai ter nós somos 23 anos que eu me jornalistas, nós não formei. somos de exatas, então tá tudo certo, também sou péssima Então, para fazer conta. mas eu sou das antigas. Quantos anos você tem, Gabi? Eu tenho 22. E a Day? Vou fazer 32 em Ah, fevereiro. não. Então a Dai já é um pouquinho mais antiga, mas quando você estava nascendo, eu estava me formando, Gabi. Então já tem um tempinho, assim. E eu trabalhei 18 anos na TV Record, né, como jornalista esportiva, e nas últimas 3 temporadas, desde quando saí da Record, eu fui para o Paramount Plus, para o streaming, e nessas últimas 3 temporadas, né, 2023, 24, 25, eu cobri Libertadores e cobri Sul-Americana pelo Palmeiras, né, cobri muitos jogos do Palmeiras nesses Legal. 3 anos pela Copa, pelo Paramount Plus. Então vamos lá, vamos falar do Galo. Então, vai lá, falando desse time do Galo de 2026, ainda é um time misterioso, né? Ainda é uma incógnita, eu diria, porque é um time em formação. Não é um time como o Palmeiras, né? Que manteve, claro, toda a base, é o mesmo time de 2025, já que o Palmeiras teve pouquíssimos reforços, até agora foi quem, gente? Marlon Freitas? Só Marlon Freitas? Só um. Enquanto ele teve só um reforço em 2026, o Galo já está com 6 reforços, né? O último foi o Cassierra, o colombiano, que chegou no fim de semana. E então aquele time em formação, um time que ainda eu acho que está muito mais fácil para o Sampaoli estudar o Palmeiras do que o Palmeiras, o Abel estudar o Galo, né? Porque ontem a gente viu, por exemplo, o clássico, né? Ontem a gente está gravando na segunda-feira, ontem domingo, quando o Galo ganhou do Cruzeiro, né? De virada, o clássico ali por 2-1. Para vocês terem uma ideia do time titular, 4 são reforços de 2026, né? Vamos lá, o Renan Lodge na lateral esquerda, né? A gente teve o Vitor Hugo, o volante que está muito bem com o Sampaoli, e teve, peraí, que foram mais, deixa eu ver a escalação de ontem, só pegar uma colinha aqui. Sim, o Preciado, o equatoriano na lateral esquerda, e teve também, deixa eu ver, e o Maicon, né? Ex-Corinthians. Então é Sim. isso mesmo, tá certo? Maicon, Vitor Hugo, Renan Lodge
e o Preciado, ou seja, tem 4 nomes novos, só ontem no Clássico, né? Nesse domingo no Clássico, 4 novidades. Então é um time bem diferente e é isso, vamos ver o que a gente espera, assim, porque por enquanto está um time ainda muito misterioso até para o próprio torcedor atleticano por conta dessa renovação do Sampaoli, né? Dessas mudanças, dos novos reforços. Eu acho que isso que você falou sobre ser muito mais fácil para o Sampaoli estudar o Palmeiras do que para o Abel estudar o Galo, isso está sendo em todos os jogos, todos os adversários aí que o Palmeiras está enfrentando, porque como o Palmeiras só teve um contratado esse ano e o que o Abel vê aí como time ideal do Palmeiras para 2026, a maioria já foi titular do Palmeiras ou já jogou no Palmeiras aí em algum momento, ou alguma escalação ali que ele coloca em campo já está entrosada. O time do Palmeiras não é um time novo, e os outros times, se eu for lembrar aqui rapidamente, a Portuguesa, que o Palmeiras enfrentou no Paulista, Novo Horizontino, que o Palmeiras enfrentou no Paulista, são 2 times que, inclusive, estudando os adversários, eu estudando os adversários, e fazendo os avantes palestrinas com as torcedoras, todas as torcedoras pontuaram. São times que passaram por grandes reformulações, muitas contratações. O Palmeiras não passou por essa reformulação e essas contratações esse ano, pelo menos até agora, né, nessa primeira janela. O Palmeiras passou por essa reformulação ano passado. Então, eu acho que o que muitos dos times estão passando esse ano, o Palmeiras passou ano passado. E eu queria passar para você agora, Dai, pegando essa citação aí da Janice sobre o Palmeiras só ter contratado um reforço, que foi o Marlon Freitas. É óbvio, tem alguns nomes novos aí no Palmeiras que estão jogando por conta da valorização do Palmeiras com a base, né? O Palmeiras é um time que valoriza muito a base, então tem meninos novos que subiram, tem meninos que o Abel está dando mais oportunidade, mas que não são contratações, é um reaproveitamento aí do que já está no elenco. Mas eu queria saber, na sua opinião, Dai, a sua opinião realmente sobre o Marlon, o que você achou dessa nova contratação aí, nessas aparições dele até agora no Palmeiras, e se você acha que o Palmeiras precisa ir de mais contratações e em qual setor do campo? Sim, acho que foi uma excelente contratação. O Marlon jogou muito bem no Botafogo, deu um trabalho para a gente. Ainda bem que no encontro aí que tivemos em 2023 deu certo para o nosso lado, ele deu uma piscadinha. E eu gosto desse estilo dele porque eu sempre achei que o Palmeiras precisava mais de jogadores desse jeito, que querendo ou não, eu acho que ajuda também, principalmente em clássicos, em decisões. Você ter aquele jogador ali que age um pouco na malandragem, que em campo é. Então, acho que estava faltando um pouco disso. E eu gosto porque eu acho que ele é um líder dentro de campo. Então, em alguns jogos que eu acompanhei ele, inclusive na estreia dele, eu vi ele ali conversando com o Gia. Então, você vê que é mais um líder e ajuda também o nosso capitão aí, o Gustavo Gomes, porque eu acho que é muito importante, porque eu percebi que tem momentos, inclusive aí naquela derrota contra o Novo Horizontino, que o Palmeiras precisava realmente de um líder ali em campo para ter esse poder de reação que o Palmeiras não teve, infelizmente. Então, eu acho que essa contratação dele é muito boa, ele ajuda muito, ele tem passes incríveis, gostei bastante da estreia. Contra o São Paulo no Choque Rei, deu super certo ali com o Andréas Pereira. Então, espero que ele continue aí jogando bem, nos ajudando. Mas eu acho que ainda faltam alguns jogadores, né, para o Palmeiras contratar. Meio-campo, às vezes, me incomoda um pouco, porque o Palmeiras, eu acho que o meio-campo é super importante para ajudar ali na defesa, no ataque também. Então, o Palmeiras às vezes está precisando desse jogador de meio-campo para ajudar nas criações das jogadas. Então, acho que a gente precisa sim de um camisa 10. Temos o Paulinho aí, que ainda está no departamento médico, espero que volte logo, que a gente zere de vez. Para nos ajudar, mas eu acho que precisa sim do meio-campo e principalmente também de um zagueiro. Confesso que eu gostava ali por um período da nossa dupla, Murilo e Gomes, mas tem alguns jogos aí que eu acho que o Murilo está deixando um pouco a desejar. Ele não me passa mais aquela confiança que ele já passou anos atrás. Então, eu acho que precisamos sim de um zagueiro. Trouxeram aí o Mikael, que infelizmente não deu certo. E é isso. E lateral direito também eu ainda estou ali meio que achando que precisa sim, porque infelizmente tiveram jogos aí que a minha preferência era pelo Giai, só que tem jogos aí que ele não estava também conseguindo jogar, e o Kelvin, eu acho que no ataque ele é muito bom, ali na defesa eu acho que ele precisa ainda, né, melhorar um pouco, porque ele tem perdido muita bola,
Então, é complicado, mas contra o São Paulo, fiquei feliz que ele marcou seu primeiro gol, é o Kelvin, né? Quem sabe aí ele ajuda, mas é isso, eu acho que eu contrataria aí mais uns 3, fiquei feliz aí, esperançosa com o Almada, mas sabia que realmente seria uma contratação muito difícil, porque envolve vários fatores, o fato dele querer jogar no Brasil, os valores, então é isso, mas eu acho que o Palmeiras ainda precisa de mais algumas contratações, sim. Você falando sobre o Murilo, e aí esse ano, já vinha um pouquinho isso do ano passado, mas esse ano o Murilo perdeu aí a posição para o Fux, e eu acho sobre essa malícia que você falou que falta em alguns jogadores ali, eu acho que, eu concordo, eu acho que eu vi até um debate, eu não lembro nem se foi aqui no Pó de Porco, mas foi no Pó de Porco, foi de um dos convidados falando que eu acho que a última vez que teve um jogador assim no Palmeiras se passou ali pelo Felipe Melo, talvez pelo Davidson, é que o Davidson é aquele jogador mais brincalhão, mais chatão, sim. mas o Felipe Melo era aquele jogador mesmo com essas características, né? Eu não acho que o jogador ele tem que chegar a ser tão chato, entre aspas, falando grosseiramente, por exemplo, igual o Luciano do São Paulo, o Gabigol por onde passa, mas eu acho sim que falta uma malandragem de alguns jogadores do Palmeiras. Acho que hoje em dia a gente pode falar até do Vitor Roque, que eu acho que tem mais essa postura, e o Marlon realmente tem essa postura assim mais engraçadão e mais de líder também. E para responder aí minha própria pergunta sobre reforços, eu acho que se eu fosse destacar uma posição que o Palmeiras precisa agora, apesar de eu estar gostando muito das atuações do Luiz Pacheco, eu acho que o Palmeiras precisa sim de um camisa 5. O Abel falou em coletiva que meio que falou que não, porque eu não ia conseguir dar tanta oportunidade para o Luiz se viesse uma contratação, mas eu acho que o Luiz é um menino subindo da base que tem que receber as oportunidades, está recebendo as oportunidades, está jogando muito bem, mas eu acho que ele, como qualquer outro jogador, tem que ter um outro jogador ali na posição para poder disputar a posição. Infelizmente, apesar de eu ter gostado da contratação desse jogador e no momento ali que ele chegou, fez boas atuações. Acho sim que ele fez boas atuações e que é bom para compor elenco, mas eu não acho que ele é aquele jogador que vai disputar posição com o Luiz Pacheco, vai ser o Emiliano Martinez. Então, acho que o Palmeiras precisa trazer um camisa 5 ali para disputar a posição com ele. Janice, você é torcedora do Galo, mas como você bem falou, são muitos anos aí cobrindo o Palmeiras pela Paramount Plus, então com certeza você sabe falar sobre. Só para te deixar à vontade durante a live, se você quiser opinar alguma coisa aí sobre o Palmeiras, que eu jogar mais para o lado da Day ali, sinta-se à vontade para opinar. E agora eu vou fazer até uma pergunta que tem uma relação. Sim, deixa eu aproveitar e falar sobre isso. Uma coisa que eu tenho visto, tá muito legal ver o Marlon Freitas, porque dá pra ver que ele tá feliz. Parece aquele jogador que tá realizando sonhos de infância, sabe? Eu tenho isso, assim. Eu achei demais a apresentação dele, levar a família toda. E dá pra ver que os palmeirenses estão felizes com ele, e ele tá muito feliz no Palmeiras. É muito legal quando o jogador se encontra desse jeito no clube, né? E é legal também, porque tirou um grande reforço, né, do Botafogo, que o Marlon Freitas deu um pouquinho de dor de cabeça, né? Principalmente ali em 2024, brigando pelo título ali. E no caso eu já não tive tanta sorte, né, gente? Porque eu tirei o Júnior Santos, Galo. Nós tiramos o Júnior Santos do Botafogo, o Júnior Santos, naquela final da Libertadores de 2024, ele acabou com o Galo ali naquela final em Buenos Aires, né? Campeão brasileiro, aquele ano mágico do Botafogo. O Galo pagou mais de 40 milhões de reais nos jogadores de mais de 30 anos e agora tá aí, né? Júnior Santos, o Corinthians. O Corinthians não tá querendo pagar. Dizem que o salário dele 1,5 milhão de reais. Não sei se chega a isso, né? Há rumores. Mas o Galo queria que o Corinthians pagasse o salário dele com opção de compra. O Corinthians já arrigou, assim, já deu para trás. Agora, hoje saiu a história que o Júnior Santos está fechando com o Bahia. Então, assim, quando a gente aposta tanto num jogador que fez sucesso no rival, como ele jogou tão bem em cima do Galo, e a gente contrata, e depois é aquela frustração quando dá tudo errado, como foi o caso do Júnior Santos, né? Eu Mas acho vamos que vamos. que o Guerra e o Borja marcaram isso daí para o Palmeiras, né? Porque eles estavam muito bem nos seus clubes também. Quando o Palmeiras contratou, veio com uma expectativa assim, e ambos, né? O Guerra até mais que o Borja. Mas eu lembro disso também, que foram receber até no aeroporto, e aí é essa sensação, né? Muita expectativa e pouco futebol, né? Infelizmente. Gente, eu vou contar. Meu marido, ele é botafoguense. E ele tava naquele coro de que tinha quase, eu não cheguei a conversar com ele, mas assim, gente, a torcida do Botafogo queria tirar o Marlon Freitas do Bandeirão, né, dos campeões, dos Sim, ídolos. sim. A história dele não vai ser apagada, gente. Mas eu vou falar para vocês que ele tá numa dor de cotovelo. Ele não pode ver o Palmeiras que ele chora, ele sofre. Eu vou falar como botafoguense, ele tá sofrendo muito. Sofre com a má fase do clube, principalmente a má fase administrativa agora. E ele tá sofrendo muito vendo o Marlon Campos com a camisa verde, viu? O Marlon Freitas com a camisa verde, viu, Eu gente? imagino, mas como você falou, eu acho que a história dele não vai apagar, até porque ele saiu respeitando o Botafogo, né? Ele deu uma declaração bonita ali para o Botafogo e chegou no Palmeiras
sempre mostrando muita gratidão pelo Botafogo, e até um gancho da pergunta que eu vou fazer para você, porque assim, é sobre o Dudu, eu acho que seria impossível fazer essa live sem me perguntar a sua opinião sobre o Dudu, em toda a questão, né? Na questão dele de vestiário, na questão dele de campo, porque assim, para mim, é um jogador que me marcou muito a minha geração, porque foi a virada de chave ali do Palmeiras, porque hoje foi 2015, ele fez muito parte disso. Mas eu acho que é um jogador que não apaga a história, mas para mim eu não consigo chamar ele de ídolo, assim, sabe? Eu acho que a história continua, mas para mim, depois da forma como ele saiu ali, das declarações que ele deu no Palmeiras e quando ele saiu do Palmeiras, sempre comprando uma briga ali, eu falo, como que eu vou considerar talvez o Veiga, comparar o jeito que o Veiga é ídolo, o jeito que o Marcão é ídolo, até o Everton, que mesmo saindo criticado, saiu respeitando o Palmeiras, pro Dudu, que eu acho que eu entendo que o problema dele não é com o Palmeiras, eu entendo que o problema dele foi também pessoal ali com a Leila, mas eu acho que ele descontou muito a briga que ele tinha com a Leila na torcida e faltou muito respeito da parte dele nas declarações enquanto ele estava no Palmeiras, mas enquanto ele saiu também. Eu acho que é impossível fazer uma live sempre de Atlético Mineiro e Palmeiras e não falar sobre o Dudu. Queria muito saber essa opinião aí sobre ele. É curioso ouvir essa opinião sua sobre o Dudu. Depois eu até queria também ouvir a opinião da Dai, assim, porque assim, o Dudu, pelo jeito que ele saiu, mas olha o que ele fez, né? Em 10 Sim, anos de clube, né? O que ele fez de 2015 até 2000 e final de 2024, que ele saiu, foram isso, quase 10 anos de clube, né? É um sim, dos maiores vencedores da história do clube, são 12 títulos, como você disse. sim, Ele tem muito a ver com essa a ressurreição, a reformulação do Palmeiras, né? Quando o Palmeiras virou aquela chaveta, então o Palmeiras capengava muito, né? Que eu trabalhei muito, fiz muito treino do Palmeiras, porque quando eu me mudei para São Paulo, né? Eu para cobrir os times de São Paulo, os times paulistas, foi em 2010. Então, eu fiz muito, mas muito, muito treino do Palmeiras. Então, eu peguei aquela fase de rebaixamento em 2012, peguei aquela Copa do Brasil em cima do Curitiba do Betinho, né? sim. Peguei ali Filipão, peguei muita fase difícil, ainda consegui pegar um pouquinho do Valdívia ali. Aí depois teve aquela crise de Tirone, de Kleber Gladiador, O e até Palmeiras que eu quase peguei. cai em 14 de novo. Eu até, justamente depois eu ainda peguei a ressurreição, o renascimento do Palmeiras ali naquela Sim, Copa do Brasil épica com o Fernando Praz, né? Que eu sou, um goleiro que eu sou sim, super fã, assim, como Sim. pessoa, como profissional do Fernando Praz. Então, assim, eu peguei muita fase ruim do Palmeiras, como eu disse quando eu cheguei em 2010, e depois eu peguei toda a fase boa, né? De 2015 até 2020. Eu falo que eu não peguei depois de 2020 porque veio a pandemia, e aí relação, vocês sabem bem que relação sim, imprensa, clube, imprensa, jogador mudou completamente, ficou muito mais frio, muito mais distante. Mas eu estive dentro do Palmeiras durante 10 anos, de 2010 a 2020. Então, pude viver os altos e baixos do Palmeiras, que é mesmo um clube fascinante, assim. Eu falo que é um clube que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. E eu peguei muito a fase do Dudu. Cheguei a gravar exclusivas com o Dudu ali, fiz o Dudu chorar uma vez que ele recebeu uma carta da avó dele de Goiânia, que era a avó que tinha criado ele. Eu fiz matérias lindas com o Dudu. sim, E eu respeito muito a história dele, eu respeito muito o futebol dele, né? Ele é muito intenso, eu gosto daquele futebol aguerrido dele. sim, sim. E assim, Ele é raçudão, né? Sim. ele é raçudo, eu gosto disso, ele é muito habilidoso, né? Muito aguerrido. E a história dele, e assim, o atleticano torce muito pelo Dudu por causa do Cruzeiro, né? A verdade é Sim, essa, sim, né? Porque chega com uma grande contratação do Cruzeiro em 2025, aquela coisa toda ao lado do Gabigol, e dá tudo errado, ele simplesmente pula o muro, né? Ele sai foi uma das maiores traições da história do futebol, que sim, falam, né? Muita gente considera uma das maiores traições do futebol brasileiro foi o que o Dudu fez, né? Chega sim, ganhando uma fortuna, 2 milhões, sei lá, e depois acaba indo pro Galo, assim, foi uma transação histórica. E ele chegou ainda com o Cuca, né? Ele vestiu a camisa 92, que é aquele simbolismo todo pro atleticano. A gente criou muita expectativa em cima do Dudu. E de repente, com o Cuca, ele demorou para ser inscrito, né? Porque tinha que esperar a janela de transferências. E aí, até que o Sampaoli chegou e viu o Dudu com outros olhos. O Dudu demorou muito para se adaptar ao estilo de jogo do Sampaoli. Mas hoje ele é um dos homens de confiança do Sampaoli, né? Ontem, nesse domingo, no clássico, jogando ali, o Renan Lodge joga muita bola, né? Eu gostei muito da sim, contratação dele. E ele jogando do lado esquerdo, ali pertinho do Lodge, ele ganhou todas ali no lado esquerdo. Ele ganhou todas que ele disputou com os jogadores do Cruzeiro. E hoje ele é um jogador muito importante. A torcida deposita muita esperança no Dudu. A gente espere que ele vingue, né? Apesar de já estar com o Dudu, se não me engano, está com 33 anos já, um jogador sim.
uma idade um pouco mais avançada, mas a gente tem muito potencial, a gente espera que ele dê muitas alegrias, né? O Dudu já enfrentou o Palmeiras, né, ano passado, vocês lembram? Naquele jogo lá na Arena MRV, os 3-0. Foi Sim. logo depois, o Galo estava assim, brigando para não cair no Brasileiro, tinha acabado de perder a Copa Sul-Americana, aquele vexame lá no Paraguai. E o Galo tá em frangalhos mesmo, que o Palmeiras chegou lá e acabou com o Galo, né? 3-0. O Luigi, o que o Luigi jogou aquele jogo, vocês lembram? Né? Já foi em dezembro, é bem recente o E jogo. o Luigi, que é muito criticado por parte da torcida, né? Sim. Pra você ver como é engraçado o futebol, porque do nosso lado aqui, eu me coloco nessa. Não critico tanto, mas eu não veria uma negociação dele com maus olhos, assim. Mas no jogo contra o Novo Horizontino, ele deu um gol praticamente pro Novo Horizontino, foi uma falha individual absurda. Ele é um menino que é da base, mas ele já subiu faz um tempo. Nas oportunidades que teve, ele até marcou um gol importante contra o Flamengo, que eu me recordo, teve algumas participações importantes, mas no contexto geral, já não rendeu tanto quanto que eu acho que a torcida esperava, então uma negociação não seria vista com maus olhos. Ele já era muito criticado, e esse começo de ano começou mais turbulento ali para o Palmeiras, pelo que foi ano passado, mas e aí ele falhou desse jeito contra o Novo Horizontino, e aí em seguida, por coincidência, veio essas notícias aí, e talvez o Palmeiras tivesse recebido umas 3 sondagens por ele, e a torcida falou, não, negocia. A torcida quer, mas e o Alan? Foi uma das maiores propostas, se for verídica mesmo, uma das maiores propostas da história do futebol brasileiro, e o Palmeiras está relutando. Vocês queriam? Vocês acham que tem que vender o Alan ou tem que segurar mesmo? Para mim, não. Eu vou passar para a Dai depois opinar sobre o Dudu e sobre o Alan, mas não venderia, principalmente porque ele é o titular. Para mim, ele é a grande revelação do ano passado. Ele foi quem assinou ali a Noite Mágica, que acho que foi o jogo mais marcante do ano passado, foi com a assinatura dele. Virada. E esse ano ele começa ali, na minha opinião, como titular absoluto, então seria você negociar um titular absoluto. Para você negociar o Alan, você tem que trazer alguém superior ou do mesmo nível dele. Eu acho que a diretoria do Palmeiras, nesse pouco espaço de tempo aí da janela e com muitos outros problemas aí para resolver, outras posições, eu acho que não traria um reforço à altura nesse momento. Ou como melhor... é bom ter dinheiro, né, gente? Essa hora a maioria dos clubes invejam. Poder recusar uma proposta pelo Alan. Como é bom, sabe? Essa hora que os clubes adversários falam, meu Deus, quem dera se meu clube pudesse recusar. Olha o Vasco com o Ryan, gente. Ryan é uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Quanto tempo ele ficou no Vasco, já tá indo embora. Foi embora já essa semana. Então, o Vasco não teve condições de segurar como o Palmeiras tem condições, né? Depois do Palmeiras teve as vendas de Estevão e do Hendrick, eu acho que os cofres do Palmeiras, né, subiram absurdamente, que são realmente propostas que não tem como segurar. Mas, Dai, agora eu quero ouvir de você. A Janice queria ouvir sua opinião sobre o Dudu, eu também queria ouvir a sua opinião sobre o Dudu e também para você falar um pouquinho sobre o Alan aí. Gente, a história sobre o Dudu eu acho um pouco complicada, porque eu confesso que eu considerava como ídolo, Master, assim, fez 2015 ali, a conquista da Copa do Brasil, acho que o Palmeiras no Allianz, aquela emoção, aquela retomada mesmo para conquistar títulos, porque o Palmeiras passou por um período aí duro, muito difícil, 2012, caiu, 2014 quase cai novamente. Então, por tudo que ele conquistou, ele é um ídolo do Palmeiras, mas hoje eu confesso que eu não sou uma pessoa rancorosa, mas eu não o considero mais como ídolo, pela forma como ele saiu. Eu acho que ele teve algumas falas desnecessárias que nem precisava. Se eu não me engano, ele falou até também da questão do gramado sintético, então assim, não precisa. Eu sei que de alguma forma ali, talvez ele queira, de alguma forma, expressar a raiva, eu não sei, alguma coisa que ele ficou aí com a Leila, mas eu acho que os torcedores não mereciam algumas falas que ele começou a falar durante algumas entrevistas, porque parece até um pouco, sei lá, talvez de ingratidão com os torcedores, porque a gente sempre o apoiou, e ele realmente era um ídolo, mas eu acho que a torcida está aí meio dividida, metade o considera como ídolo ainda, e outra metade não, mas eu acho que nada vai apagar tudo que ele fez, a história que ele teve no Palmeiras, e ele é um grande jogador. Gosto muito dele, eu acho ele sempre demonstrou muita raça em campo. Fiquei muito triste, né, quando ele teve aquela contusão, porque aí demorou um pouco para retornar e voltou e ficou da forma que ele saiu, foi complicada. Mas é isso, não desejo nada de mal, óbvio que contra o Palmeiras espero que dê Verdão, que ele não consiga aí desenvolver um bom futebol, mas é isso, acho que a torcida está meio dividida e eu considerava, mas hoje ainda confesso que estou um pouco ainda chateada e no momento não o considero como ídolo. Deixa eu aproveitar. Pode falar.
Posso aproveitar e fazer outra pergunta para vocês, assim, né? Como atleticana Claro. curiosa, já que a gente está falando de ídolo e não ídolos. Vamos lá, o Rony. O Rony, a gente sabe que o Galo tá doido para se desfazer dele, né? O Santos tem interesse agora, né, para cobrir a saída do Guilherme para os Estados Unidos, mas a gente sabe que o Corinthians também tem interesse no Rony. Eu queria saber de vocês duas, assim, caso o Rony deixe o Galo e vá para o Corinthians, vai doer um pouquinho ver ele vestir a camisa do rival ou vocês acham que não vão nem ligar? Vai Vocês já doer pararam muito. para pensar Para mim, nisso? vai doer muito, porque eu falei isso em uma entrevista que eu dei para Gol. Foi um videozinho que eles gravaram comigo na porta do estádio. Eu já trabalhei com o Rony, né? Eu recebi ele no Troféu Mesa Redonda, quando estagiei pela Gazeta. Já tive contato com ele em alguns jogos do Palmeiras. Para mim, ele é muito ídolo. Eu considerava ele muito ídolo pelo que ele fez na Libertadores ali de 2020. Toda a trajetória dele no Palmeiras. Acho ele muito subestimado pela torcida, por tudo que ele fez quando ele estava no Palmeiras. Acho sim que ele saiu no momento certo, porque acho que ele não estava rendendo tanto mais quanto ele rendia. E para não sair queimado assim, agora para mim é imperdoável qualquer jogador que vá para o Corinthians. Acho que dói muito. Para mim, ele deixa de ser ídolo, sim. Eu acho que apesar, por exemplo, o Mike e o Marcos Rocha, eles saíram do Palmeiras e eles foram para o Santos, né? Perdão, o Mike foi para o Santos, Marcos Rocha pro Grêmio. mas o Mike foi para o Santos, o Zé Rafael que foi para o Santos também. Zé Rafael, isso. Os dois foram para o Santos, saíram no Palmeiras. Para mim, considero os dois ídolos. Eles saíram respeitando também. Mas eu acho que apesar do Rony ter saído do Palmeiras respeitando, foi uma saída muito conturbada, muito ídolo. Então, assim, se ele for para o Corinthians, vai doer muito. E eu acho difícil considerar eu sei que tem, né, falando historicamente, jogadores que jogaram no Palmeiras que são considerados ídolos que já passaram pelo Corinthians. Mas eu acho que é muito difícil você considerar um ídolo do Palmeiras que sai do Palmeiras e depois vai do Corinthians, sabe? Não sei se a Dai concorda comigo. Eu confesso que, assim, não o considero como ídolo, mas ele, metade da torcida ou mais, o considera e ok, porque nunca desrespeitou a camisa do Palmeiras, né? E para mim já ganha pontos, um exemplo. Essa é a diferença do Dudu. Teve a história, mas a forma que ele saiu foi muito conturbada, e já o Rony não. E eu achei que realmente o ciclo dele tinha se encerrado, porque eu já vi que começaram meio que o pessoal ir nas redes sociais dele, do Palmeiras, começando a chamar de bagre, isso, aquilo, e isso sempre me incomodou bastante, porque eu achei que alguns torcedores estavam sendo ingratos diante de tudo que ele já fez pelo Palmeiras, conquistou a Libertadores ali, os gols de bicicleta. Então, achei que o ciclo dele ali realmente deveria se encerrar, até porque teve uma declaração também da Leila. Então, ficou meio que um ambiente, o clima ficou estranho. E sobre o Alan, né, na verdade, eu acho que é complicado segurá-lo, dependendo da proposta, é muito difícil, assim como foi também com o Vitor Reis. A base também, querendo ou não, né, é um dos principais papéis assim da base, essa parte econômica de vender os jogadores, mas para mim ele foi uma grande revelação no ano passado e está ajudando muito o Palmeiras e eu gosto bastante dele, não queria que ele saísse de jeito nenhum, até porque o Palmeiras, né, não fez uma contratação de peso neste ano, então acredito que ele ainda vai nos ajudar bastante aí, levando em consideração o Campeonato Brasileiro, que é muito longo, e todas as competições que o Palmeiras tem para disputar neste ano. Então, não quero que ele saia. Mas acho isso, difícil, dependendo dos valores. É isso. O Atlético tem muitos ex-Palmeiras aí, né, Genice? Se for contar aí, alguns ainda não estão mais no Atlético, mas já teve nome como Gabriel Menino, e aí tem o Scarpa, Dudu, Rony, tem muitos ex-Palmeiras aí. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre Dudu, sobre Rony, já falamos do momento aí do Galo, do Palmeiras, essas contratações de ambos os times. E só para te contar uma curiosidade, Janice, que eu falei que, na minha opinião, o Alan ele é a grande revelação do ano passado. A primeira coletiva de imprensa que eu tive a oportunidade de participar foi ano passado, que eu perguntei para a Bel, e foi justamente uma pergunta sobre o Alan, e aí ele brincou comigo na resposta, foi no começo do ano passado. Ele falou: olha, eu nem vou te responder, nem vou te dar para fazer tanta propaganda, porque aí o Palmeiras vai vender. Então, assim, e estava naquele momento que era ali pré, né? Foi antes fiz essa pergunta no Paulistão, foi antes do Mundial, e a gente já sabia que depois do Mundial o Estevão ia embora e o Hendrick tinha saído, né? No ano passado, né? Em 2024. Então, ele estava com essas brincadeiras aí, porque ele estava não criticando a diretoria, mas ele sabe que a diretoria do Palmeiras tem essa postura de vender esses meninos da base, como a Day falou, a base do Palmeiras acaba tendo esse papel
financeiramente, o Pode Porco já entrevistou o JP Sampaio, né, o diretor da base aí do Palmeiras, que ele falou justamente sobre isso, que grande parte da renda aí do Palmeiras vem de vendas de jogadores da base, mas o Alan realmente, por toda a justificativa que eu já dei aqui, eu acho que hoje em dia ele se torna um jogador inegociável. Mas agora, para a gente falar de uma E ano pauta aí. passado, só um minuto, ano passado, para mim, uma das maiores atuações individuais do futebol brasileiro foi aquela atuação do Alan contra a LDU, né, naquele A jogo Noite da Mágica, volta. que eu falei que teve a A Noite assinatura dele. Mágica. Ali, eu acho que se a gente for pegar assim, no futebol brasileiro uma atuação individual ano passado, eu acho que eu elegeria essa, viu, dele contra a LDU ali. Eu também, não sendo clubista e palmeirense, mas eu realmente acho. Acho que tiveram jogadores ali de todos os clubes que se destacaram, mas além de você destacar ele individualmente, foi um jogo que chamou muita atenção de todos os clubes, mundialmente, né? Porque Libertadores ali se classificou para a final. Então, assim, foi um jogo que teve muito destaque, e num jogo de muito destaque teve uma atuação individual de muito destaque, que foi a do Alan, né? Então acabou que ele chamou a atenção ali de muitos clubes. Bom, agora para falar isso. Claro. Desculpa, só continuando um pouquinho, que a gente, o assunto prolonga, né? É assim, quando a gente trabalha, você está nessa área também do jornalismo esportivo, né? Assim como a Dai, quando a gente começa, eu não digo conviver, porque a gente fala, depois da pandemia mudou tudo, né? Antigamente, eu sou da época que a gente ainda entrava nos treinos diariamente, né? A gente fazia muitas exclusivas. Hoje é só ali, zona mista, o jogador, a assessoria de imprensa escolhe um ou dois jogadores para falar com a imprensa depois do jogo, e o pronto, Palmeiras, acabou. né, eu criticando o próprio clube, mas eu acho que o Palmeiras é o mais fechado entre os clubes de São Paulo, pós-pandemia. Concordo. Então... É o mais fechado. Eu não me lembro, posso estar enganada. Nesses 5 anos de Abel Ferreira, você se lembra de algum treino aberto para a imprensa? Não Eu teve. acho que não teve. Só no Ano Mundial, né? Pelo passado. popular. Isso que eu falei, no Mundial, que ele passava certinho o cronograma, mas assim, Isso. no Ano, Brasil ano não, outros campeonatos retrasado, nacionais. gente. Vocês lembram em 2024, ano retrasado, aquela coletiva da Leila Ferreira para as mulheres, só para as mulheres jornalistas? Vocês se Sim, lembram? sim, Foi uma Sim. coletiva histórica, né? Eu perguntei justamente isso para a Leila. Eu falei, Leila, eu poderia até fazer alguma pergunta sobre contratação, mas enfim, eu estou aqui, eu vou gastar a minha pergunta para defender a minha categoria, a minha classe. Você está pedindo tanto mulheres no jornalismo esportivo, você está aqui defendendo as mulheres, mas por que você não dá mais segurança para as mulheres? Porque eu já fui vítima de tentativa de assalto gravando, fazendo link na porta do CT. Eu e sim. mais várias e várias colegas. Por que pelo menos uma vez por semana vocês não abrem um treino para a imprensa? Ou senão, por que vocês não deixam a gente gravar, enfim, no estacionamento e fecha o treino? Dá mais condições para a gente poder trabalhar, já que você pede tanto o crescimento da mulher, mas a gente também precisa de condições. Sabe, o Palmeiras é o treino mais fechado para a imprensa. Não custa o Abel deixar a gente gravar o aquecimento. Não custa, não estou nem pedindo treino, Igual estou foi no pedindo questão da Mundial, ele gente ter brincava, estrutura. né? Ele falava, olha, tô passando aqui o cardápio, fazia um bobinho ali, óbvio, e Mas pronto. o Mundial era obrigatório, não era, não? Exatamente, o Mundial era obrigatório. Exatamente. Exatamente. Por isso, se não fosse isso, ele teria fechado tudo. Aí a Leila, mas eu vou conversar com o Anderson Barros, eu vou conversar com a Abel, mas eu sabia que não ia dar em nada, mas pelo menos eu falei assim, eu vou fazer o meu papel de pedir mais espaço, mais segurança pra gente, que é uma coisa eu acho absurda a gente ficar ali na porta do CT, né? Passa alguém de bicicleta e pega seu celular, pega seu tripé. Mas enfim, esse é outro assunto. Mas só continuando o que a gente estava falando, gente, quando a gente trabalha nessa coisa da imprensa, que a gente, né, passa, a gente também gosta, a gente passa a gostar não só do profissional, do jogador, você já participou de algumas coletivas, acredito que a Dai também, mas a gente Sim, também passa a gostar da pessoa, a né? pessoa, Da pessoa. Então, assim, por exemplo, a gente falou dois jogadores que nós falamos bastante agora, o Dudu. O Dudu, ele é um jogador sem carisma, vou ser bem sim, honesta, sim, né? sim. Ele como eu falei, ele é um ótimo jogador, eu gosto do futebol dele, é aguerrido, é habilidoso, enfim, mas não tem carisma nenhum, Não, assim. tem, Ele fala aquele Somos jeito dele, aquele protocolar, jeito né? baixinho, aí não abre a boca para falar, nhanhanhanhanhan. Já o Rony, gente, eu Não, acho o Rony assim, eu gosto do Rony. Então eu tô exatamente. sofrendo muito por ele não vingar no Galo. Quando o Rony foi, eu gosto do futebol do Rony, gostava do Rony do Palmeiras, mas eu também gostava do ser humano Rony. Então eu Sim, tava torcendo muito para ele dar certo no Galo. Porque o Rony tem uma história de vida, gente. Belíssima sim, história dele no interior, se não me engano, do Pará. sim, é Ali, isso mesmo. como, sabe, o que ele enfrentou na carreira dele. É um cara que a gente ouve, eu ouço falar que, quando eu trabalhei na Record,
o Rony, eu não sei se ainda faz parte da Igreja Universal, ele fazia tantas benfeitorias, ele tinha tanta ação social, tanta coisa linda. Sim, Então, é um jogador, pessoalmente, como pessoa, eu gosto muito do Rony. Então, é um jogador que eu torci muito para dar certo, sabe? E assim, igual vou dar um exemplo recente, ontem, domingo, o Everton. Né? O Everton eu acho um cara tão profissional e é um cara é, tão educado. Eu acho o Everton um cara muito gentil, assim, ele sempre tratou a sim. imprensa com muito respeito, ele sempre foi muito educado. Então, e quando eu vi ele falhando no Grenal, nesse domingo, né, Dói do como jeito que pessoa foi, também, né? aquela virada pro Inter, né? Gente, doeu meu coração ver o Everton falhar, porque é um cara que eu Eu gosto também também. como pessoa. Então eu fiquei Sim, imaginando assim pro palmeirense também. Vocês devem ter Muito. sofrido um pouquinho ontem vendo o Everton com nesse certeza. domingo E no o Marcos Grenal, não? Rocha, o Everton falhando e o Marcos Rocha Sim. marcando contra. E, Assim, foi o cenário pro palmeirense, né, que gosta dos dois, como eu considero ambos ídolos, foi assim, meu Deus, o eu Everton também. marcando, o Marcos Rocha marcando, que eu faço as coletivas de imprensa com o Abel e que ele sempre me tratou muito bem, né? E aí, em uma das lives que de quarta-feira eu apresento o Bom Dia Porcada com os meninos aqui do Pó de Porco, e uma das lives uma pessoa falou que eu não torcia para ele cair, porque ele me tratava bem como pessoa, e aí se eu falasse que eu sou a favor da saída dele, eu não ia poder mais entrar em coletiva, sendo que ele não permite ou não permite alguém entrar em coletiva, e quando eu tiver que criticar ele, eu vou criticar. Mas, enfim, tem pessoas que não conseguem entender que, né, eu posso gostar da pessoa dele, mas quando eu quiser criticar, eu vou criticar. E eu criticando ou não, não vai ter nada a ver, não tem nada a ver com a minha entrada ou não em coletiva de imprensa. Então, no resumo, foi isso que eu falei. Então, tem gente que não entende mesmo, né? Porque assim, você torce para aquela pessoa como pessoa, mas isso não significa que ele vai jogar bem ou mal, porque é bonzinho. Tem tanto jogador bonzinho que é super cabeça de bagre, né, gente? Vamos ser honestos. Então, é difícil entender mesmo os famosos hates. Mas você tá certo, não responde ninguém, não, ignora, viu? É exatamente isso. E agora, para falar, óbvio, gente, tudo que a gente falou aqui é sobre o jogo, né? Porque estamos falando de Galo, estamos falando de Palmeiras. Mas eu vou colocar na tela aqui a provável escalação do Palmeiras. Eu quero ouvir, assim, eu sempre brinco, né? É muito difícil saber qual que é a provável escalação do Abel, porque ele tá sempre fazendo rodízio, ele tá sempre testando, ele tá sempre mudando. Normalmente eu nunca acerto. Não é um quadro que eu acho que. Na verdade, essa escalação, na minha opinião, é o que eu acho e o que eu acho que seja provável que ele vai fazer. Mas, enfim, nem sempre é isso. Eu vou colocar na tela, eu queria saber se é a sua opinião, ou se na sua opinião também é a provável escalação aí do Palmeiras para esse. Então, como você falou, Gabi, é muito complicado e difícil acertar a escalação exata, porque o Abel aproveita o estadual para rodar elenco, e também é difícil a gente até falar qual é o time titular, porque sempre ele troca pelo menos um jogador. Mas deixa eu observar aqui a escalação. Então, eu gosto dessa escalação. Kelvin, Alain, Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes. Espero que essa dupla aí volte agora com o retorno do Vitor Roque, Flaco Lopes, que inclusive jogou muito bem no Choque Rei, está fazendo gols, dando assistências. Então, é uma ótima escalação, mas é aquilo, não tem realmente como prever, porque o Abel sempre roda elenco, mas eu gostei, Gabi, dessa escalação. É a que você quer ou a provável? Isso que eu falei, eu acho que essa escalação é a que eu quero e é a provável, contando com as peças que o Abel tem hoje em dia. Na minha opinião, a escalação do Palmeiras que jogou contra o São Paulo é a ideal para a temporada 2026, que essa daí é óbvio, né? Tem o Paulinho no departamento médico, que eu acho que todo torcedor palmeirense aí tem expectativa. Tem o Evangelista, que eu e acho que muitos torcedores do Palmeiras têm expectativa, porque ano passado ele foi muito bem. Muito. Tem o Felipe Anderson, que eu sempre falo isso nas lives, que depois da descoberta da dupla Flaco Roque, potencializou muito o futebol dele, então eu particularmente tenho esperança. Mas aí eu também te devolvo uma pergunta, Thay. Se na sua opinião, depois dessa vitória no Choque Rei e considerando esses jogadores aí dessa escalação que jogou, o Palmeiras ele tá bem preparado e competitivo para o Brasileirão? Então, eu acho que esse time titular, eu só colocaria o Vitor Roque, mas é aquilo. Sendo esse time titular, eu acho que é um bom time. O problema é quando alguém se machuca, que nem um exemplo, Andreas Pereira ficou alguns jogos fora. A gente já viu que muda um pouco ali. O Evangelista vinha jogando muito bem, inclusive com o próprio Andreas Pereira.
Fiquei muito triste no momento que ele se machucou, porque eu vi que o Palmeiras perdeu um pouco ali também na marcação. Mas é isso, agora temos o Marlon Freitas, vamos ver o que será. Mas é esse time que tem, confesso que não tenho muitas expectativas em relação a contratações, mas espero que o Palmeiras contrate pelo menos alguém, que o Paulinho volte, mas é aquilo, né? Nada é certeza, não é garantido, quando ele volta, como ele voltará, mas confesso que os poucos jogos que ele fez na temporada passada é uma pena ele ter, o fato dele ter tido fazer essa outra. É uma pena ele ter que fazer essa cirurgia novamente, porque foi no momento ali que a gente viu que ele realmente tem tudo aí para brilhar no Palmeiras, jogar muito bem e ajudar o time. Mas é isso, vamos aguardar. Mas confesso que o problema para mim está nas substituições. Às vezes falta uma peça, alguém que entre ali e consiga jogar no mesmo nível. Um exemplo para mim é quando sai o Piquerez. Aí eu fico, ai meu Deus, será que o Jefité vai conseguir, né, ter essa qualidade? É complicado, né? Porque ele chegou agora, ainda é novo, mas eu confesso que o problema está um pouco também no banco. Sim, foi o que eu falei sobre a escalação ideal, porque a minha contando com os jogadores que o Palmeiras tem agora, né? O Andreas também tá voltando de lesão, assim como o Vitor Roque. Então, mas é que a lesão do Andreas ela acabou sendo um pouquinho mais grave, um pouquinho mais longa do que a do Vitor Roque. Do Vitor Roque não chegou nem a ser lesão. Então, contando com as peças que o Palmeiras tem agora, não sei se o Abel já vai colocar o Andreas como titular contra o Galo, mas enfim, foi o que eu falei, o Abel é muito imprevisível. E agora, Janice, é óbvio, sinta-se à vontade para dar sua opinião sobre essa escalação do Palmeiras, se o Palmeiras está preparado aí ou não para esse Brasileirão, mas eu também vou colocar na tela, como não sou clubista, a provável escalação do Atlético aí, pelo que apurei, é óbvio, eu quero saber de vocês se é isso que o Palmeiras tem que esperar aí ou não do Atlético. Vou colocar na tela, eu quero saber sua opinião. Então, é basicamente, né, o time que venceu o Cruzeiro de virada nesse domingo na Arena MRV. A diferença é que o Preciado, né, o lateral direito equatoriano, ele teve que deixar o jogo, saiu lesionado. E aí na direita tá Igor Gomes, mas, né, o lateral direito de origem do Galo é o Natanael, mas é um lateral que sofre muitas críticas da torcida do Atlético. Também teria a opção de repente, de jogar, não sei, até o Alonso ali na lateral e colocar o Vitor Hugo na zaga, né? Agora o Galo tem dois Vitor Hugos, né? O zagueiro, ex-Palmeiras, O e tem Palmeiras também gostava muito. isso, e tem Também. também o Vitor Hugo, que, né, ex-Flamengo, que chegou recentemente e já caiu nas graças da torcida. Acho que apenas, se não me engano, ele jogou dois ou três jogos e tem um super potencial, a torcida confiante no Vitor Hugo, viu? E é basicamente o mesmo time do clássico. O Galo tem nomes importantes também. Eu não sei se seria o meu. Eu estou pensando aqui se seria o meu time ideal mesmo, né? Porque aí ele está jogando mais com três volantes, né? O Alan Franco, o Michael, o Vitor Hugo, o Bernard, Hulk e Dudu. Olha, o Bernard tudo bem, o Bernard fez o gol ontem, né? Mas eu colocaria o Scarpa no lugar do Bernard. Eu acho que não faz. Eu gosto muito do futebol do Scarpa, vocês conhecem muito bem. O Sim. Scarpa, ele tem uma qualidade impressionante, né? Ontem ele entrou no jogo, já participou do gol do Hulk. Eu jamais deixaria o Scarpa no banco. Eu acho que o Bernard, o futebol dele cresceu muito com o Sampaoli. O Sampaoli gosta muito do Bernard, mas eu acho que o Scarpa tem mais futebol. Eu colocaria, sem dúvida, o Scarpa no lugar do Bernard nesse caso. E a gente também tem um nome também no banco do Galo que eu gosto bastante, que é o Coelho. O Coelho está voltando de lesão, né? Tá entrando aos pouquinhos. Eu acho que é um jogador bem interessante, que pode dar muitas alegrias para a massa. E um jogador que começou, que ficou devendo ano passado, começou bem esse ano nesses primeiros jogos. Eu acho que também pode melhorar o Renier, que também ele tem entrado bem. Mas é basicamente esse o time. A gente vai falar de palpite daqui a pouquinho, né, Gabi? Sim, vamos. Uhum. E eu acho que. E é legal ver o Hulk ganhando, porque o jogo desse domingo, o clássico, foi muito importante para o Atlético, porque assim, é impressionante como um clássico vira a chavinha, muda tudo, né? Até então, o Galo não ganhava 4 jogos, 4 empates num fortíssimo Campeonato Mineiro, era aquela pressão. Aí você ganha um clássico de virada do Super Cruzeiro, né? O Real Madrid da Pampulha ali. Aí você ganha um clássico desse tamanho e agora o Galo já está invicto em 2026, já muda todo o contexto, né? E foi muito importante para dar
o fôlego e para dar confiança para enfrentar o Palmeiras, porque se o Galo não ganha aquele jogo nesse domingo, o Galo estaria praticamente eliminado do Campeonato Mineiro e entraria com a moral bem baixa, com um adversário muito forte contra o Palmeiras. Então foi muito importante para o Galo a vitória no Clássico. O Palmeiras também veio de uma vitória muito importante Sim. no clássico, que é o Choque Uhum. Rei. Já é importante sempre ganhar um clássico, né? Eu sempre falo que um clássico, mesmo que for amistoso, é uma final ali à parte. Mas o Palmeiras teve aquele resultado inexplicável, que eu prefiro fingir que não existiu o jogo contra o Novo Horizontino. É goleado por 4-0, então essa vitória no clássico foi muito importante. Não só por ter vindo depois dessa derrota inexplicável, mas também por ser um clássico. E como eu falei, o Palmeiras traz aí umas dores da temporada de 2025, então eu acho que todo resultado importante conquistado nesse começo de ano de 2026 é um resultado que traz um fôlego ali pro time do Abel, né? Agora eu vou falar assim, eu sempre falo nas lives que eu acho que números não entram em campo, mas eu trouxe aqui alguns números que são inevitáveis de serem falados, eu até coloquei como título da live aqui, que é o Atlético Mineiro nunca ganhou do Palmeiras na Arena MRV, eu sei que é uma arena recente, né, inclusive eu tive o prazer ali, eu tava no jogo que foi 4-0 o Palmeiras, o primeiro jogo, né, o Atlético Mineiro e o Palmeiras ali na Arena MRV, e realmente, eu acho que não é porque o Atlético nunca ganhou do Palmeiras na Arena MRV que isso não possa acontecer por conta de números, mas eu trouxe esses números aqui porque eu achei interessantes. Janice, eu vou colocar na tela, Dai, vou colocar na tela para vocês verem. Não trouxe esses números só sobre a Arena MRV, mas também trouxe sobre o histórico recente aqui dos clubes. O Verdão não perde para o Atlético Mineiro desde 2023. A última derrota foi no Allianz Parque por 2-0. Na Arena MRV são 2 partidas e 2 vitórias. Essas 2 vitórias, a primeira foi em junho de 2024, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4. E em dezembro de 2025, ano passado, né, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3. E um retrospecto recente, falando no geral sobre o Brasileirão, não sobre Allianz Parque ou sobre a Arena MRV. Foram 4 partidas, 4 vitórias, 12 gols marcados e 3 gols sofridos. Agora, Genice, vou te perguntar, óbvio, né, para você responder como jornalista, mas também como torcedora. Como eu falei, o Galo nunca ganhou do Palmeiras na sua própria casa. Em 2024 e ano passado foram 2 goleadas. Então não é só questão, eu acho que o número de gols que o Palmeiras tomou e sofreu também chama muita atenção, né? Eu queria saber o que precisa mudar e o que mudou comparando os times desses anos e o de 2026, ali, se você for pegar o time de 2024 do Galo, do ano passado, com o que vai jogar agora aí nesse terceiro confronto na Arena MRV. Tá, então para isso a gente tem a desculpa, entre aspas, do Brasileirão. O Galo, em 2024, priorizou as Copas, assim como em 2025. Em 2024, a gente tem aquele Galo que brigou para não cair no Campeonato Brasileiro, passou um sufoco danado, o Galo que foi goleado por 4-0 pelo Palmeiras, mas o Galo que chegou na final da Libertadores contra o Botafogo e o Galo que chegou na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Tirando o Brasileiro, as duas maiores, a maior competição do Brasil, tirando a maior competição do continente americano, né? Então, era aquele Galo que deixou o brasileiro um pouco de lado e priorizou, e ano passado, idem. Ano passado, o Galo estava focado, o Galo estava na final da Sul-Americana, querendo ganhar aquele título, e acabou foi aquele vexame no Paraguai quando foi, depois pegou um Palmeiras lá, aqueles 3-0, um Palmeiras completamente, pegou o Galo destroçado, com a moral super baixa, aquele time, a torcida revoltada, foi um dos piores públicos da história da Arena MRV, foi aquele jogo contra o Palmeiras, foi deprimente, e era o Galo também brigando para não cair no Brasileiro, então o Palmeiras pegou um Galo que estava só ligado nas Copas e pegou um Galo destroçado no passado pela perda recente da Sul-Americana. Hoje, como eu disse, eu acho que é um Galo mais confiante pelo clássico, é um Galo, como eu falei também, em reformulação, é um Galo estruturado, mas a gente tem o Galo é forte na Arena MRV, e a gente tem agora um jogador que eu acho que ganhou muita confiança, né, com esse clássico, que precisava do primeiro golzinho em 2026, que foi o Hulk. O Hulk que costuma dar um pouquinho de dó. Tudo bem que já perdeu pênalti decisivo, mas ano passado a gente tem que lembrar que o Hulk lá no estádio do Palmeiras, vocês lembram bem, né, gente? Fez 2 golaços de falta. O Hulk, ele gosta de jogar contra o Palmeiras, tá com a confiança lá em cima. Ontem ele até falou uma frase muito legal. Ele falou assim: me chamam de. Como é que ele falou ontem? Me chamam de pipoqueiro. Como que ele falou ontem? Ele deu uma entrevista pro Gé, muito, muito bom. Me chamam de pipoqueiro, mas é bom ser um pipoqueiro que decide clássico. Né? A torcida do Cruzeiro me chama de pipoqueiro, mas eu sou um pipoqueiro que decide clássico. E é mesmo, né? Ontem, nesse domingo, ele marcou o 10º gol dele contra o Cruzeiro em 16 clássicos. É uma média absurda.
e deu muita confiança, então eu acho que é bem legal a gente ter um Hulk que está recuperando a confiança, que agora eu acho que fica no Galo. E ontem, nesse domingo, ele foi bastante elogiado pelo Sampaoli, que é importante ver que eles agora estão entrando em sintonia e ver esse Galo já com fôlego renovado depois dessa boa vitória contra o Cruzeiro. Com certeza é bom ter um jogador que decide clássico. Se eu não me engano, na goleada do Palmeiras por 4-0, o Hulk foi expulso. Ele foi bem polêmico nesse primeiro jogo aí de Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV. Eu estava lá, inclusive, por curiosidade. E eu me lembro desse jogo. E grande parte da torcida do Palmeiras sempre quis e quer, tem gente que fala até hoje, sobre querer muito o Hulk no Palmeiras. Eu também sempre defendi, acho ele muito bom jogador. Um jogador que eu acho que falta, não só no Palmeiras, mas falando do futebol atual, jogador que bate falta, jogador de bola parada, e o Hulk tem essa qualidade absurda, assim como o Scarpa, que você falou, né, Janice? O Scarpa, acho que sempre foi uma das características fortes dele, que o torcedor do Palmeiras valorizava nele, que é o Scarpa ter essa bola parada. Inclusive, eu queria ouvir sua opinião, Dai, sobre o Scarpa, porque a Janice falou bastante, eu acabei falando agora, também queria ouvir sua opinião sobre. Você sente saudades ali do nosso skatista que come traquinas? Muito. Ele, os vídeos dele, né, com leite condensado e traquinas, mas sinto muita falta também, principalmente do futebol dele. Mas fico feliz, assim, por ser o Atlético Mineiro, porque eu não suportaria ele estar em um rival, jamais. Mas eu aceitaria ele novamente. Mas é isso, acho que sobre o jogo é bom, é favorável ao Palmeiras, mas é isso. Tabus foram feitos para ser quebrados também. Então o Palmeiras não pode se apegar nisso. Tem que jogar bem. Acho que para mim o que me preocupa um pouco é mais a defesa, em questão do Hulk, porque nesse 3-2 aí no Allianz Parque eu estava, e toda vez que o Hulk ia para a bola, eu ficava, meu Deus, aí gol. Aí segundo gol. E teve esse poder, querendo ou não, dá um poder de reação. Então, poderia sair ali com empate. E um jogo que eu acho que o Palmeiras foi superior. Só que a bola parada ali, mas ele também é primordial. Então acho que o Palmeiras tem que se atentar muito nisso, né? A questão da defesa. O Hulk é muito decisivo. Fez esse gol, com certeza está mais confiante. Vencer o Cruzeiro, isso traz uma confiança também. Mas eu acho que o Palmeiras tem tudo para conquistar esses 3 primeiros pontos que acho que é primordial, principalmente no campeonato aí que é longo e que foi justamente 3 pontos que nos afastou do título no ano passado, então isso dói muito. Então espero que o Palmeiras consiga aí aproveitar, porque cada ponto é importante para conseguirmos conquistar mais um título. É exatamente isso. E só para finalizar essa pauta e passar para a última, que são os palpites aí, esse jogo do Hulk, desse 3-2 aí que eu também estava, foi engraçado, porque eu assistindo, por ter uma mentalidade de jornalista, de uma amante de futebol que sou, falava, meu Deus, é maravilhoso ter um jogador ainda assim em atividade que tem como qualidade bola parada. Agora, como palmeirense, eu estava, pelo amor de Deus, eu quero um jogador assim no Palmeiras, e eu não me lembro de um jogo tão recente quanto esse, que algum jogador adversário tenha decidido, né, contra o Palmeiras com tanta qualidade em bola parada, né? Foi o que a Dai falou, o Hulk pegava a bola para bater a bola parada, a arquibancada já ficava, meu Deus do céu, sabe, aquele jogador que às vezes uma falta, o torcedor fica com um sentimento de pênalti ali, porque a chance ali do Hulk marcar de falta é a mesma de um jogador ali quando tem uma penalidade, ele é absurdamente bom em bola parada. Então, Gabi, desculpa, só gente... falando um pouquinho do Hulk, né? O Hulk já declarou que é palmeirense, né? Era o time dele da infância, já declarou. E assim, o Palmeiras, se não me engano, lá atrás tentou contratar o Hulk, se não me engano, eu lembro que eu até fiz uma matéria, eu levei o Hulk magrelo, brincando para a Arena, perguntando se podia ser o Hulk magrelo. Isso aí, deixa eu tentar lembrar, 2017, 18, acredito que por aí. Mas recentemente também ele foi especulado, viu? Então, agora que ele estava, né, infeliz no Galo, teve aquela rusga com a diretoria agora, ele não se sentiu valorizado, a gente sabe que a relação dele com o São Paulo não é lá, mil maravilhas, né? Ano passado ele ficou bastante no banco, estava chateado, queria um plano de carreira, né? Ele fala que o Galo tentou aposentá-lo, enfim. Como eu achei que o Palmeiras ia atrás dele, sabia? Apareceu proposta só do Fluminense, né? E eu falei, gente, tô achando estranho o Palmeiras não ir atrás do Hulk. Isso aí eu fiquei com medo, não vou mentir, não. Eu fiquei com muito medo do Palmeiras
de repente, né, a torcida não teve interesse, ou o Abel, a diretoria não teve interesse pela idade, pelo perfil, enfim. Mas eu tive muito receio, viu? Eu pensei assim, se o Palmeiras entrar na jogada, aí que o Hulk vai balançar de vez, eu tinha esse medo. Eu acho um erro se teve realmente essas notícias aí, talvez, essa questão da idade, o que eu acho um erro da diretoria. Na verdade, eu acho que, apesar da diretoria ter muitos acertos, um dos maiores erros que ainda é cobrado, eu acho que melhorou. Se eu for colocar um ponto de virada de chave ali, eu acho que melhorou na questão que eu vou falar quando contratou o Felipe Anderson. Mas uma das maiores críticas da torcida para a diretoria é porque a diretoria trazia muita aposta. É óbvio, não tem como a gente falar que certas apostas não deram certo. Poxa, o Gomes veio como aposta, é um dos maiores ídolos do Palmeiras, deu certo. Piquerez veio como aposta, um dos maiores ídolos do Palmeiras, tem certo. Por aí vai. Murilo também, né? Não acho que não está no mesmo nível de ídolo ali do Gomes e do Piquerez, mas é um jogador que veio também com uma aposta e deu certo. E por aí vai, no meio, no ataque, nas laterais, mas agora me veio na mente principalmente o Gomes e o Piquerez, que eu acho que são ídolos ali, líderes, que vieram como aposta e deram muito certo. Mas a diretoria do Palmeiras era muita aposta, muito menino subindo da base e poucos jogadores que já chegavam com o nome prontos. Eu acho que a diretoria do Palmeiras começou ali, que eu lembro que foi uma grande repercussão quando contratou o Felipe Anderson, porque é um jogador que não estava sendo especulado, ele foi contratado do nada, é um jogador que chegou com muito nome pronto. E aí depois a diretoria do Palmeiras, sim, trouxe Andrés, trouxe Paulinho, trouxe Vitor Roque, mas o quê? Menos de 2 anos. Então, assim, no momento, por isso que eu falei, o Hulk ele foi especulado em 17, 18, mas na era Abel teve algum ano que ele também foi especulado, mas foi antes da era que começou aí da diretoria com o Felipe Anderson, foi na era que realmente foi especulado e a torcida falou, a diretoria não vai trazer, porque o Hulk é um jogador que não é aposta e pronto, e a diretoria do Palmeiras não tem esse perfil de trazer jogador assim. Aí tinha aquelas declarações polêmicas da Leila, né? Já, eu não vou fazer loucuras, e a torcida do Palmeiras tira o escorpião do bolso, pelo amor de Deus. Então, assim, eu achei um erro da diretoria do Palmeiras no momento que pôde trazer o Hulk, não trazer, independente da idade, olha aí. Eu não sei quantos anos ele tá, 33, mais ou menos, também, né? O Hulk tá com 38, 39 38, anos, né? 38. 38, mas 39 na época anos, que né? ele foi especulado, ele devia ter uns 36, acho, 35. Para mim foi o erro da diretoria não trazê-lo. Uhum. Ele chegou no Galo em 2021, né? Já tá indo pra 5ª temporada no Atlético. Sim. Exatamente. E sobre isso, Gabi, eu concordo com você, e eu acho que é uma das maiores críticas, né, do torcedor palmeirense, é esse perfil de contratações do Palmeiras, porque gasta muito, são valores elevados em apostas, o exemplo Facundo Torres, e jogadores aí que daria para colocar um pouco a mais e trazer um jogador realmente experiente e pronto para jogar, porque fazendo, acho que aí, mesclando com jogadores da base, já são, querendo ou não, apostas que podem dar certo, que já dão certo do sub-20 e podem jogar juntamente com subir para o profissional e fazer essa soma aí entre eles e ter um entrosamento legal. Então, eu acho que a maior crítica da torcida é essa, que o Palmeiras tem condições e, querendo ou não, nessa reformulação que teve, contratou um pouco errado, Mikael. Então, daria para trazer aí jogadores que prontos para fazer, experientes para realmente fazer a diferença. É exatamente isso. Como eu falei, eu ia deixar para a última pauta aqui, que não é nem uma pauta, é mais uma brincadeira dessa questão de palpites, mas para dar uma complementada aí nos palpites, falei que hoje eu trouxe muitos números aqui, eu trouxe os números das estreias do Palmeiras no Brasileirão nos últimos 10 anos. Vou colocar na tela para vocês antes da gente dar os palpites. Então tá aí, estreias do Verdão no Brasileirão nos últimos 10 anos. Em 2016, Palmeiras 4, Atlético Paranaense 0. 2017, Palmeiras 4, Vasco 0. 2018, Palmeiras 3, Botafogo 1. 2019, Palmeiras 4, Fortaleza 0. 2020, Fluminense 1, Palmeiras 1. 2021, quebrando essa sequência de vitórias, o Palmeiras perde para o Flamengo por 1-0, mas em 2022 já vence, já volta, perde, 2022 perde na estreia para o Ceará de 3-2, e aí sim, 2023 volta a vencer por 2-1 contra o Cuiabá, 2024 vence fora de casa contra a Vitória, e no ano passado teve um empate aí, para começar o campeonato, Palmeiras 0, Botafogo 0. Dai, qual que é seu palpite pro jogo do Palmeiras aí contra o Galo? O meu palpite é 2-1. O Palmeiras está bem no estadual, apesar dessa derrota aí que nós queremos esquecer contra o Novo Horizontino, mas já teve 2 clássicos, conseguiu vencer o Santos, conseguiu vencer o São Paulo, então isso traz uma confiança sim, e o Palmeiras é um visitante indigesto,
Então, eu acredito que tem tudo aí para conquistar os 3 primeiros pontos do Brasileirão. Meu palpite é 2-1. Vamos aí colocar, sei lá, talvez um gol do Hulk. Então, por isso que eu vou colocar um aí para o Galo. Boa. E você, Janice? Como uma jornalista que cobriu muito Palmeiras, mas que o coração é atleticano. Eu vou no empate, vai. Eu não vou usar colocar a vitória do Galo, por mais que eu esteja confiante, mas o Galo, como eu disse, ainda tem informação. A defesa do Galo ainda não me passa, né, muita confiança, apesar desses 5 jogos ter sofrido só 3 gols. Mas o Galo precisa, né, urgentemente de zagueiro. Né? A gente está ali só com o Juan, tem o Juan, Zago, o Alonso e o Juan e Alonso, né? E tem o Vitor Hugo no banco, o Lianco, se Deus quiser, já volta agora em março, e a defesa ainda não me passa muita confiança, né? Ali na lateral direita, sem o Preciado, que machucou. Eu vou um empate, 1-1 ou 2-2. Posso ter 2 palpites, Pode ter Gabi, ou 2 não? palpites, tranquilo. Então tá bom. 1-1 ou 2-2, o empate, vai. É um jogo com gols aí. O meu palpite que eu vou dar é um resultado que o Palmeiras fez muito esse ano. A gente ignorando aí esse palpite contra o Novo Horizontino. Meu palpite é 1-0, porque eu acho que apesar dessa goleada aí, é um dos pontos fortes do Palmeiras estava sendo a baliza zero. Inclusive, o Abel falou sobre isso em coletiva. Uma baliza zero, onde o Palmeiras, nesses rodízios e testes, tinha rodado todos os jogadores da posição. Então, todos os laterais jogaram, todos os zagueiros jogaram, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu ter baliza zero. Então, eu acho isso um ponto forte a se destacar. E mesmo que o Palmeiras tenha um bom retrospecto na LMRV, como eu falei, estou ratificando aqui, eu não acho que números entrem em campo, mas que o Palmeiras tem um bom retrospecto na LMRV de não só não perder, mas também de marcar muitos gols, e o Palmeiras seja um bom visitante, mas eu acho que o time do Atlético Mineiro é um time bom, e jogar fora de casa sempre tem suas dificuldades, né? Então, e com certeza, mesmo os programas que deram palpites para esses jogos aí que o Palmeiras conquistou o Galo, com certeza não apostaram numa goleada do Palmeiras. Então, acho que são coisas atípicas aí do esporte que o futebol nos proporciona, mas eu acho que um resultado que não seria impossível para o Palmeiras é esse 1-0 aí. Bom, gente, vou começar a me despedir aqui de vocês. Como eu comecei apresentando a Janice, eu vou começar me despedindo da Dai. Dai, muito obrigada aí pelos comentários, por ter aceitado participar da live, que a gente se encontre muito mais do que a gente já se encontra aí nas tribunas do Palmeiras. Imagina, Gabi, eu quem agradeço, adorei participar, gostei muito do papo, conhecer a Janice também. E é isso, vamos nos encontrar aí mais vezes. Espero que esta temporada do nosso Verdão seja melhor, porque assim, 3 vices tá difícil, mas eu acho que serviu aí, foi um aprendizado para fazer diferente neste ano. É isso aí. Agora agradecer você também, Janice, pelos comentários, por ter aceitado participar. E é muito legal, né? Porque, como você falou, eu tenho 22 anos, somos de gerações diferentes, e você com certeza é uma inspiração de jornalista aí para mim, né? De tantas Ah, outras aí que eu me inspiro para começar a fazer, quando eu decidi por fazer esse curso e seguir aí na carreira. Então, muito obrigada. obrigada, Gabi. Muito feliz de te conhecer, né? Mesmo virtualmente. Obrigada, Dai, pelo carinho, sucesso sempre para você. E deixa eu aproveitar e mandar um abração para toda a torcida do Palmeiras. Como eu já disse, eu tenho um carinho enorme, né, dessa ligação Mancha Verde e Galoucura, né? E eu acho muito legal essa coisa da torcida, né? Sempre, quando tem Galo aí, a torcida do Galo é sempre muito bem recebida, vai todo mundo junto Sim, pro estádio, sem briga, sem confusão, em Belo Horizonte também. Quem dera, né, se a gente visse isso mais Sim. em outros lugares, né, em muitos lugares no futebol brasileiro. Eu acho que eu sou muito fã dessa parceria, assim, essa paz toda entre as torcidas. E tomara que o Palmeiras tenha muito sucesso. Lógico que nessa quarta-feira a gente vai abrir uma sessão. Mas eu desejo todo o sucesso do mundo para o Palmeiras, para você e para o pessoal do Pó de Porco. Deixa eu mandar um beijo para o Gabriel, que o Gabriel estava até contando os bastidores aí para a Gabi. Temos uma parceria muito antiga, assim, de gravação, de assessoria, sucesso sempre para vocês, tá? E podem contar comigo sempre, viu, Gabi? Muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho e toda sorte do mundo para vocês, tá? muito obrigada também. Conte sempre comigo também. E deixar aqui também meu carinho aí para os atleticanos que estão nos assistindo, que vieram também aí acompanhar os comentários da Janice, os comentários da Dai, os nossos comentários aqui sobre o jogo. É um clube que com certeza eu tenho muito carinho, também desejo sucesso, só não contra o Palmeiras, mas que essa união aí das torcidas siga e que isso, como a Janice falou, também evolua aí
com a torcida do Atlético, com outras torcidas, com a do Palmeiras, com outras torcidas, e que o futebol sempre seja um lugar de muita paz fora dos campos, dentro do campo também, mas que toda disputa esteja ali dentro de campo, que os jogadores sejam os protagonistas e não qualquer tipo de briga de torcida fora de campo. Bom, é isso, meninas. Um prazer. Um beijo e avante palestrinas. Avante.